Voltei, pessoal! Eu voltei com o tutorial desse colete aqui. Eu vou estar deixando fotos aí pra você no vídeo, na tela. Eu sei que no Brasil tá no verão, mas aqui eu moro na França e tá no inverno, e tudo é o contrário, né? Então eu precisei de um colete assim quentinho. E tá aí então o tutorial com áudio em português, legenda, tá? Porque tem pessoas que me seguem na França, tem legenda, é só mudar aqui em cima, né? Colocar a legenda em francês. E para o pessoal que mora na França e para os franceses principalmente, tem PDF desse tutorial aqui, desse colete em francês, lá na minha boutique. O link dela tá aqui embaixo na barra de informações. Tá tudo explicadinho, normalmente eu não esqueci nada, mas por acaso, se tiver uma dúvida ou eu ter esquecido algo de importante aí que você precisa, não hesita, vem aqui embaixo, deixa o teu comentário. Se por acaso eu validar teu comentário sem resposta, é porque a resposta tá no vídeo, tá? Vê o vídeo até o final antes de começar, porque tem muita dica pra vocês. Se você já me segue, obrigadão, deixa o teu like, compartilha, comenta. Se você não me segue aí, deixa o teu like também para ajudar o canal a crescer. Um grande beijo para vocês e vamos lá pro tutorial. Para esse trabalho eu utilizei essa linha aqui, multicor de cinza com rosa, do rosa clarinho, do cinza clarinho até o mais escuro. Mas infelizmente eu não tenho mais a etiqueta, porque já fazem anos que eu tenho essa linha aqui e decidi agora utilizar ela. Mas vendo aqui nas medidas de agulha, para você ver, você pega a agulha com o gancho, faz assim. Eu acho que essa linha aqui, a agulha recomendada na etiqueta seria 3,5, 4. Eu utilizei aqui a agulha de número 5, por quê? Porque quando você usa uma agulha maior do que a que é recomendada, o seu ponto fica mais maleável, mais molinho. É isso que eu queria aqui para esse meu trabalho. Então, eu vou utilizar aqui a agulha de número 5 para o trabalho, para o corpo aqui. Para os acabamentos, eu utilizo a agulha número 4,5, fica meio ponto menor. Olhando assim o quanto tem de linha aqui nesse novelo, eu acho que tem no mínimo 300 metros aqui nesse novelo. Ele é grande e tem muita linha aqui. Eu utilizei para fazer meu trabalho inteiro 2 novelos desses, sobrou um pouquinho, mas eu preciso de 2 novelos desse. Não fica aí bloqueado com questão de linha, qual marca, qual tipo de linha, não importa. Você pode ter qualquer lã, pode ser até algodão, o que você quiser. O que importa é você adaptar para o seu tamanho, utilizando o metro, para a sua tensão, para a sua forma de trabalhar, para a altura dos seus pontos. Então, eu trabalho o tempo todo com metro. Eu vou dar algumas informações de números de carreira só para você ficar sabendo. Se você achar que crocheta mais ou menos como eu, pegou uma linha mais ou menos como a minha, mas é só por informação. Eu trabalho sob medida. Depois de explicar como que eu faço tudo aqui, os pontos para você, eu vou dar todas as medidas aqui do meu trabalho, tá? Como foi que eu fiz. Vou dar tudo detalhadinho depois, não se preocupa não. Tem a opção de começar aqui, porque a gente se dá conta, para quem tem hábito de crochetar, que essa parte aqui de baixo, quando a gente começa com correntinhas, fica um pouquinho assim, ó, bloqueado, um pouco, né? Aqui nem tá muito, porque eu trabalhei com uma agulha bem maior, né? Que é número 5. Mas tem uma forma também de fazer com que não fique tão bloqueado assim, fique mais frouxinho aqui, tá? Cedendo um pouquinho mais. Quando a gente trabalha mais ou menos um meio ponto, um meio número, né, de agulha a mais. Por exemplo, o corpo eu vou trabalhar com 5, eu poderia começar as correntinhas com agulha de número 5,5. Mas eu não fiz aqui. Mas fica a dica para você, se você trabalhar, por exemplo, muito apertado, você pode começar as correntinhas com meio ponto, tá? Meio número de agulha maior. Eu vou usar a mesma aqui, vou trabalhar com a agulha número 5. Fazer o meu ponto corrediço, você faz aí como você tem hábito de fazer. Eu sei que muitas pessoas, olha só, para quem já sabe, tá acostumado a trabalhar, eu só fiz pontos altos aqui com esse ponto fantasia aqui, que é facílimo também. Quem já sabe fazer ponto alto é só avançar o vídeo. Aqui eu vou mostrar porque também tem pessoas que são iniciantes, então eu tô fazendo um vídeo aí que seja possível seguir para todo mundo, para todos os níveis.
Então, eu fiz meu ponto corrediço aqui e eu vou fazer agora pro tamanho, você que tem que medir você mesma, tá? É sob medida. Eu peguei o meu metro e medi em volta do meu busto, tá? Por cima dos seios, pra ter o diâmetro total. Eu tenho 90. Então, a metade, porque a gente vai trabalhar frente e costa, dá 45. Aí, eu não quero que a minha blusinha aqui fique colada no meu corpo. Então, a minha intenção era que fosse maior. Aqui de largura, eu vou ficar no final com 54 centímetros. 54 centímetros são 9 centímetros a mais, né? Que dá 45 da parte da frente, mais 9, 54 centímetros. Então, eu vou fazer correntinhas até atingir esse tamanho da metade do diâmetro do meu busto. Você mede aí e faz as correntinhas em função do tamanho que você precisa. Vamos fazer as correntinhas, depois de fazer o meu ponto corrediço aqui, eu ajusto e começo a fazer as minhas correntinhas sem ficar apertando o ponto, tá? Nem frouxo demais, nem apertado demais, tranquilo. Para começar, eu venho aqui no quinto, porque o primeiro ponto da carreira vai ser uma parte das correntinhas aqui, então eu venho no quinto e faço um ponto alto, tá? Vou buscar minha laçada, venho no quinto, 3, 4, 5, pegando só uma alcinha aqui e faço o meu ponto alto. E continuo assim a carreira toda, tá? Só pegando aqui a alcinha, uma alcinha, sem puxar, tranquilo, um ponto alto. Às vezes a gente acha que vai ficar frouxo, mas não vai, depois a linha volta pro lugar. Um ponto alto. A parte da primeira carreira sempre mais devagar, porque a gente não tem muito onde segurar, mas você faz assim a primeira carreira até o final. Eu terminei aqui a minha primeira carreira porque eu tô fazendo uma amostra com 15 pontos altos. 15 porque para fazer o pontinho fantasia aqui, eu vou precisar de números ímpares aqui na carreira, tá? E eu não contei aqui as minhas correntinhas, tá? Eu não conto. O que é que eu faço? Eu faço as minhas correntinhas, meço, pego o metro, deixo passar do tamanho que eu preciso e depois eu desmancho o que eu não preciso, eu só conto os pontos altos. Por quê? Por que não começar logo contando as correntinhas? Porque você pode se enganar e no final você trabalha tudo, chega aqui, faltou correntinha, aí é chato. Então, é melhor deixar passando. Cheguei aqui no final, aí você tem duas opções, porque não vai mudar nada no seu trabalho. Ou você faz, em função da altura do seu ponto alto, normalmente eu faço duas correntinhas. Aí você viraria aqui, tá? Você vai para o próximo, aqui, ponto, e faria um ponto alto e continuaria os pontos altos. Mas eu não fiz assim aqui. Eu vou voltar aqui, eu virei o trabalho, você vira, você vem aqui no primeiro ponto, não faz correntinha nem nada, vem aqui no primeiro ponto, entra nele, faz um ponto baixo, pegando por baixo das duas alcinhas, um ponto baixo e mais uma correntinha. Foi assim que eu fiz, tá? Assim que eu decidi fazer. E eu não faço 3 correntinhas aqui, tá? A altura, porque pro meu ponto é suficiente. E agora eu continuo. Eu gosto sempre de marcar aqui, porque aí o espaço de fazer o último ponto quando eu voltar fica mais larguinho, tá? Não fica muito apertado. Então, eu coloco o marcador aqui. E continuo os meus pontos altos. Buscar laçada. Venho continuar aqui os meus pontos altos. Até o final da carreira, pessoal, eu vou fazer assim, tá? Só pontos altos mesmo. E eu vou fazer assim 4 carreiras. Eu vou fazer as minhas carreiras e depois eu volto, tá? Vou fazer aqui só 2, porque eu quero só explicar pra você como eu fiz. Mas aqui no trabalho são 4 carreiras antes de começar aqui o ponto fantasia. Tá vendo porque eu marquei? No final, se eu não marcar, às vezes a gente tem a impressão de que termina aqui, né? Porque ele fica mais aqui abaixo, mas não, ainda tem um ponto aqui. E o último vai ser aqui do ladinho, né? Que seria as 3 correntes do início. Eu venho pegar 2 alcinhas aqui e eu faço o meu ponto alto.
viro e continuo. Quando você terminar as suas primeiras 4 carreiras aqui, o ponto fantasia agora. Eu começo igual, venho fazer o meu ponto baixo aqui, faço a minha correntinha, vou marcar ela. Para começar o ponto fantasia, eu venho aqui, vou para fazer um ponto alto, não pulo o ponto aqui na base, vou direto aqui, puxo como se eu fosse fazer um ponto alto, seguro, vou buscar outra laçada, vou fazer isso 3 vezes, tá? 2, outra laçada e 3. E agora, vou buscar mais uma laçada que eu venho passar através de todas aqui, todas. Cheguei aqui, faço um ponto de separação aqui, uma correntinha, pulo um na base e continuo fazendo a mesma coisa. Vou buscar uma vez, laçada 2 e laçada 3. E vai ser sempre assim até o final. Faço uma correntinha de separação. Vai ser sempre assim. Esse é o ponto fantasia aqui. A cada 4 carreiras de pontos altos, esse ponto aqui, até chegar aonde você vai começar a parte do decote. Se você fez tudo certinho e que você tem pontos ímpares aqui na base, você vai chegar no final, depois de fazer a sua correntinha aqui, e sobrar 3 pontos aqui em cima. Que você vai pular um, vai fazer o último ponto fantasia aqui, no segundo. E aqui você não faz a correntinha, você vai direto pro ponto, que é o último do cantinho aqui, do ponto alto aqui. Eu tiro o meu marcador. E venho direto fazer meu ponto alto aqui no cantinho, pegando por baixo das 2 alcinhas aqui. Pronto, agora a gente terminou a carreira, tá? Aqui do ponto fantasia. Você vai virar o trabalho, vai continuar tudo igual. Aqui nesse ponto que é em cima, você tem a impressão que esse ponto aqui é desse aqui, tá? Do ponto, mas não é. É o último ponto aqui. É porque fica alternado, né? Fica antes aqui. Esse ponto aqui, o ponto dele é aqui, tá? Não pode se enganar. Então, você vem aqui nele, ponto baixo, correntinha para dar altura, marca se você quiser e continua assim, igual, fazendo as 4 carreiras de novo de pontos altos, fazendo um ponto em cima de cada ponto, não se enganar, tá? Normalmente dá tudo certo e você vai obter a mesma quantidade de pontos que lá embaixo na base. Se você não tiver preguiça, quando você terminar, é só dar uma contada, só para ter certeza, aqui dessa primeira vez, depois do ponto fantasia. Eu terminei aqui e agora eu vou explicar para você como que eu fiz, tá? A parte da frente e a parte de trás. Para a parte de trás, não faz nada de diferente, você continua fazendo 4 carreiras de pontos altos e uma do ponto fantasia até atingir a altura que você precisa para o tamanho da altura da sua blusa. Já a parte da frente tem o decote, então vai mudar, claro. Aí você que decide. Você coloca a parte que você já fez, né? A parte de baixo em você, na pessoa que vai usar, para quem você tá crochetando. E aí você decide onde é que você quer que comece o seu decote. Eu decidi que o meu começaria aqui. Lá no final do vídeo eu vou dar todas as medidas. Você, para ficar melhor, né, para os pontos coincidirem, ficar legal, ou você começa terminando as 4 carreiras de pontos altos, ou você começa depois dessa carreirinha aqui do ponto fantasia, que foi o que eu fiz, porque nessa altura aqui pra mim tava legal. Até porque no meu modelo aqui, eu fiz 4 carreiras de pontos altos, uma de ponto fantasia, e quando eu comecei a fazer o decote aqui, eu alterno 2 carreiras de pontos altos e uma fantasia, 2 de pontos altos e uma de ponto fantasia, que eu queria que aqui em cima o ponto fantasia fosse mais presente. Então, eu terminei aqui a minha parte aqui para começar o decote com esse ponto fantasia. O que eu fiz é só contar metade para um lado e metade para o outro.
Aqui pra mim, no meu trabalho de ponto fantasia, assim, cada bolinha dessa, no total de um lado pro outro, eu tenho 39. Então, para separar aqui, eu separei 18 para um lado, 19 para um lado, 19 para outro e um aqui no meio, para poder ter o centro aqui, e eu comecei assim, tá? Aí, nesse centro do meio, eu marquei com o marcador e é aqui, nessa bolinha central do meio que eu comecei a trabalhar, subindo para cá, e você vai caindo um pouquinho para fazer a abertura aqui da sua gola. Eu vou mostrar como. Aqui na minha amostra, eu tenho 15 pontos. E como sempre, né, a gente tem números ímpares, a gente vai pôr, então, aquele do meio, para ser o meio aqui, o ponto onde a gente vai começar o decote. 3, 6, 7, 14, de um lado, 7 de um lado, 7 do outro. Então, aqui o oitavo, eu marco, aqui é o meio, seria o meio da minha blusa aqui. Então, eu tô aqui no canto, eu vou trabalhar o próximo ponto, né, o que seria a próxima carreira de pontos, nesse caso aqui é ponto alto. E eu falei para vocês que quando eu chegasse aqui, eu ia trabalhar 2 carreiras de pontos altos, uma do ponto fantasia, 2, então eu ia reduzir pela metade aqui a parte do corpo. Então, eu vou trabalhar uma carreira de ponto alto aqui, chegando aqui, eu mostro para você como que eu vou fazer todas as carreiras. Eu cheguei aqui, tá? Cheguei aqui, um ponto alto antes da minha marcação aqui do meio. Por quê? Porque eu vou começar a inclinar para ir abrindo assim o meu decote. Então, eu tenho esse pontinho aqui antes do meinho aqui, eu vou pular ele e vou vir fazer meu ponto alto direto aqui no centro. Aí, esse lado aqui vai ficar esperando, a gente vai trabalhar primeiro um lado, depois o outro. Vou virar o meu trabalho e tudo continua igual. Mas aqui eu já tenho as minhas 2 carreiras, que eu falei pra você, que agora eu vou diminuir para 2 carreiras de pontos altos e uma de ponto fantasia. Então, aqui eu vou começar minha carreira de ponto fantasia. Venho aqui, como no início, tudo continua igual, faço aqui o meu ponto baixo para fazer o meu primeiro ponto, uma correntinha, e aqui sempre aqui no decote eu vou inclinar, pulando um pontinho de base aqui. Então, eu vou pular um pontinho de base, eu vou marcar isso aqui porque fica mais fácil, senão a gente, às vezes, se perde, principalmente aqui no decote, para ter certeza que aqui o primeiro ponto da carreira é esse. Vou pular um de base, vou continuar fazendo os meus pontos fantasias aqui. Pulo um aqui, venho no próximo e faço o meu ponto fantasia, vida que segue, não tem nada que vai mudar, fica igual, você termina a carreira toda como você fez até agora, opa, e depois volta igual, tá? Pulando um aqui, continua igual, olha aqui. Se você se encontrar aqui no canto com duas correntinhas, que é o meu caso aqui, ó, para terminar tem 2, você pode fazer, tá? Ou você tem 2 opções, ou você vai fazer, em vez de fazer a correntinha para pular um na base, você vem e faz um ponto alto e mais um ponto alto, ou você faz uma corrente, ou você faz 2 pontos altos, ou você faz a correntinha e faz só um ponto alto aqui no final. Você que sabe, é você que decide, tá? O que você quer fazer. Eu aqui no meu trabalho, eu não fiz 2 pontos altos, eu fiz assim. Aí volta e faz tudo igual, pessoal, tá? Vou mostrar só quando chegar aqui no canto de novo, porque agora vai ser, então, a carreira de 2 carreiras de pontos altos. Aí, eu cheguei aqui, falta 2 pontos para terminar aqui no decote. O que é que você faz? A mesma coisa, você vem fazer o seu ponto alto aqui, onde está o meu marcador aqui. Você pulou uma aqui da base, vem fazer o ponto alto aqui, pegando por 2 argolas, faz o seu ponto alto e sempre no decote você vai ter essa inclinação aqui. E você continua assim até o final, até você atingir, vou mostrar aqui. Eu trabalhei aqui, a partir do início do decote, 17 carreiras. E eu fui inclinando até a carreira de número 12 e depois continuei reto aqui, tá? Continuei reto. Isso é pessoal, se você quiser um decote ainda maior, é só continuar aqui inclinando até o final. Eu parei na carreira de número 12 e fiz mais 5 carreiras aqui, retinho do lado,
e do outro. Agora vai ter mais dicas. Quando eu terminei de um lado, eu passei para o outro. Quando eu terminei tudo, a parte da frente e a parte de trás, eu costurei aqui em cima. Para costurar aqui em cima é mais fácil. Por quê? Porque a gente termina com ponto alto aqui, né? É fácil. E por dentro eu costurei aqui. Vou mostrar para você, porque não tem segredo. Tem vários vídeos aqui no canal, né? Mostrando costura. Ou em outros canais aí. As pessoas que já crochetam devem saber. Eu crochetei aqui, você tem duas opções, ou com a agulha ela mesma fazendo ou ponto baixíssimo ou ponto baixo, ou com a agulha sem ser de crochê, né, de costura, com uma ponta arredondada para não se machucar, costurar alinhavando mesmo. Eu escolhi na parte de cima costurar com ponto baixo aqui pela parte de dentro. Aqui em cima nos ombros, tá? Porque dos lados eu vou dar uma dica para esse tipo de linha aqui. Pessoal, eu já fiz várias blusas, assim, roupas com linha, assim, multicor, tá? Que seja na linha no novelo ele mesmo, ou porque você fez, né, algumas carreiras de ponto com linhas diferentes, cores diferentes. Mas como aqui não é de uma cor só, são multicores, né, aqui, se você fizer, vai que calha de ser um cinza ou rosa. Na parte onde é rosa, se você trabalhar com rosa, vai ficar legal. Mas na parte onde é cinza vai ficar vendo rosa e fica bem visível, porque eu fiz já. Dessa vez eu fiz de novo, né? Porque eu acho melhor trabalhar com agulha de crochê e fica muito visível. Então eu peguei a agulha mesmo de costura e fui na mão alinhavando, pegando um ou dois fiozinhos de um lado, do outro. Aí fica legal, olha só, não fica visível ou pouquíssimo, fica muito melhor assim para os lados do que trabalhar com a agulha de crochê, nesse caso, onde você tem várias cores. Se por acaso fosse toda de uma cor só, eu trabalharia com certeza utilizando a agulha de crochê. Eu já fiz aqui a parte de baixo, já fiz um lado da manga e agora eu vou explicar para você como que eu faço, porque vai ser igual aqui para fazer a gola, a parte de baixo e as mangas. No corpo, como eu já falei, eu usei a agulha número 5, mas para fazer aqui os acabamentos da barra, as barras aqui na gola embaixo, eu já estou utilizando a agulha número 4,5. Eu vou começar a minha gola aqui do meio do decote aqui embaixo, porque no final, depois que eu der a volta toda, eu vou costurar aqui, bem aqui. Eu começo dando meu nó corrediço aqui. Eu tô trabalhando aqui pela parte direita, tá? Não tá do avesso. Eu venho aqui no centro, eu não vou fazer aqui no ponto do meio, vou começar aqui do ladinho. Vou ajustar aqui e vou começar com um ponto baixíssimo aqui. Deixa eu ajeitar aqui para você ver melhor. Um ponto baixíssimo. Dou uma ajustada aqui para ficar apertadinho, venho para baixo, deslizo aqui o ponto para baixo. E eu vou trabalhar aqui em cada espaço que representa cada carreira aqui, com 2 pontos em cada espaço. E não é certo, quer dizer, aqui nas mangas eu fiz 2 pontos em cada espaço na volta toda. E na parte de baixo, eu fiz ponto sobre ponto, porque eu fiz uma carreira de pontos baixos para poder começar aqui o acabamento, que seja embaixo, nas mangas ou aqui, tá? Sempre uma carreira de pontos baixos antes. Mas aqui na gola eu vou adaptar. Lá no final eu te falo, mas eu sei que eu vou fazer no mínimo 2 pontos baixos para cada espaço. E às vezes, quando for um espaço bem grande, que eu ver necessidade, eu posso pôr 3. Então, pessoal, crochê a gente adapta muito, tá? É em função do tamanho do seu ponto, do tamanho do espaço que vai ficar aqui. Então, você que tem que sentir se a sua gola vai ficar muito assim, vai ficar ponto de mais ou ponto de menos. Aqui na parte de cima, que não tem espaço, mas é direto nos pontos aqui, como terminou a parte de trás, que não teve que descer, né, como aqui, foi reto aqui atrás, é ponto sobre ponto aqui. Então, aqui teve o ponto só para ajustar, eu não conto como ponto esse aqui, eu venho aqui, faço meu primeiro ponto baixo. Vou pôr um marcador aqui, você põe se você quiser, eu tenho o hábito de pôr. E vou fazer o segundo ponto baixo aqui.
passo pro próximo espaço, mais 2. Se eu começar a ver, tipo aqui em cima, que tá ficando frouxo, tá ficando ponto de mais ou de menos, eu adapto, eu volto e adapto, é sempre assim. Aqui nos cantos, aqui de um lado e do outro, eu gosto, quando eu tô fazendo esse tipo de acabamento aqui, de fazer uma diminuição aqui no cantinho, tá? Eu vou fazer aqui, ó, uma diminuição de ponto baixo. Vou buscar, seguro, vou no próximo ponto do cantinho, na junção, seguro e passo através dos três aqui, tá? Dos 3 ganchinhos, aí eu continuo normal aqui na parte de trás, ponto sobre ponto baixo sobre ponto baixo. Pronto, eu dei a volta todinha aqui e eu só fiz 2 pontos baixos em cada espaço, só isso, em toda a volta. Aqui, como eu já falei, é uma diminuição nos cantos, segui ponto sobre ponto e 2 pontos baixos em cada espaço. E agora eu terminei aqui e eu vou mostrar para você como que eu começo, então, esse ponto aqui do acabamento. E outra dica, outra informação. Aqui na parte de baixo, eu trabalhei 8 pontos aqui para fazer esse acabamento. Eu fiquei com mais ou menos 4,5 centímetros aqui. Nas mangas, aqui, eu escolhi fazer 7, né? Diminuí um pontinho aqui, fiquei com mais ou menos 4 centímetros. Mas aqui na gola, eu vou fazer só 6. Por que eu vou fazer só 6? Porque isso é pessoal, tá? Eu quero que essa parte do decote fique um pouco mais larguinha, que fique mais arejado aqui nessa parte do pescoço. Se você não quer que fique mais fechado, em função da abertura que você fez aí pro seu, é só fazer a mesma largura que você fez aqui ou na parte de baixo, é você que escolhe. Eu gosto sempre de fazer um pouquinho mais largo na parte de baixo e mais estreito, igual aqui nas mangas e aqui. Mas dessa vez eu vou fazer um pontinho a menos aqui, como eu já falei, para ficar mais arejado aqui nessa parte do pescoço. E agora que eu terminei, eu vou juntar esse lado com esse aqui. Vou vir aqui no primeiro ponto lá onde eu comecei, vou fazer um ponto baixíssimo, entrando aqui, pegando abaixo das 2 argolinhas aqui e faço um ponto baixíssimo. E agora, eu vou subir 6 correntinhas. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Depois das 6 correntinhas, eu subo mais um para dar a altura da carreira. 7, então. Para as mangas foram 7 pontos aqui, eu subi mais um, então 8. E na parte de baixo foram 8, eu subi mais um pontinho para dar altura, 9, então. Aqui, 7. Então, faço o 7º ponto. Depois, eu venho aqui para começar no segundo, na segunda correntinha aqui, e faço um ponto baixo, pegando só uma alcinha, que é a parte de cima, ponto baixo. E continuo, e vou ter no total 6 pontos baixos. 3, 4, e 6 aqui é um pouco escondidinho, mas não pode esquecer 6 pontos baixos aqui. Aí, o que é que eu vou fazer agora? Vou mostrar direitinho aqui, porque no início sempre enrola um pouquinho. Eu venho aqui, ó, aqui foi o primeiro, não vou aqui no primeiro, eu venho no segundo ponto e faço um ponto baixíssimo para poder fazer a junção aqui com a gola aqui na base, um ponto baixíssimo. Então, a primeira carreira. Para fazer a segunda carreira, eu vou vir no outro ponto, no próximo ponto e outro ponto baixíssimo. Para quê? Para dar altura dessa carreira que eu tô fazendo aqui agora. Eu vou virar, e agora eu vou estar trabalhando do lado do avesso, vou só virar aqui o trabalho. Continuo com essa linha aqui, né? Puxo ela aqui. Subo um pouquinho aqui para ficar um pouquinho frouxo, não muito frouxo, mas também não muito apertado, tá?
para esse ponto não ficar muito escondidinho aqui do início. E vou, se você olhar aqui atrás, tem então, os 2 pontos baixíssimos que você fez, tá? O primeiro, o segundo, e você vem aqui, normalmente no terceiro, tá? Para não errar, nem pegar aqui, nem muito para frente. Então, aqui, você vai sempre contando de toda forma, vai ter 5, 6, sempre 6 pontos baixos. 1, e você vai trabalhando, pegando a alcinha de trás, aqui, a alcinha de trás, sempre a alcinha de trás. Esse ponto é bem conhecido, é um acabamento muito conhecido, mas eu tô detalhando aqui para as pessoas que são iniciantes. Então, fiz 4, 5, e quando eu chego aqui no último ponto, todas as vezes que eu chegar no último ponto vindo de dentro para fora, eu vou pegar as 2 alcinhas aqui. Para quê? Para reforçar, eu termino sempre assim, pegando as 2 alcinhas aqui. Faço meu ponto, minha correntinha para dar altura, toda vez também aqui na parte de fora eu faço uma correntinha para dar altura da carreira antes de virar o meu trabalho de novo. E começar tudo de novo aqui, né? Pegando a partir da segunda correntinha aqui para ficar em cima do primeiro ponto da carreira. Sempre pela argolinha de trás. E é assim que eu vou fazer até o final, até dar a volta toda da gola. Se você tiver dúvida, volta o vídeo, porque eu não vou ficar repetindo muito a mesma coisa para não ficar muito longo, mesmo que eu queira detalhar para os iniciantes. Às vezes as pessoas reclamam porque já sabe, quem já sabe fazer bem, avança o vídeo, tá? Mas aqui, uma última vez, cheguei aqui. Aí, cuidado para não se enganar, porque às vezes fica puxado, a gente acha que é isso aqui, não é. Já tem um aqui dentro. Eu vou no próximo, ponto baixíssimo, fechei a carreira. Vou no próximo, porque quando você começou aqui, você fez um pontinho para a altura da carreira, você foi uma carreira, mas quando você volta, já é outra carreira, então você tem que vir para o próximo pontinho aqui de base. E agora, para começar a próxima carreira, você avança ainda de um pontinho e faz um ponto baixíssimo e começa tudo de novo, vira o trabalho e você vai fazendo assim até o final da volta. Então, tá aqui, pessoal, eu dei a volta toda aqui, olha que ficou legal, até ficou um lado rosa e um lado cinza, eu gostei muito. E então, eu comecei desse lado e terminei aqui. Você pode terminar, talvez, aqui no final, né? Quando você terminar o último ponto aqui na base. Ou aqui, não importa, que seja de um lado ou seja de outro, você termina, tá? Você puxa aqui a linha. Eu faço aqui, eu costuro com a agulha mesmo, uma agulha assim, com a ponta redonda aqui, pra não se machucar. E aí, eu costuro. Eu venho aqui, ó. Aqui no pé e vou alinhavar aqui, você pode fazer por dentro, eu faço por fora, por dentro ou por fora, eu faço por fora mesmo, tá? Fica legal no final, é só alinhavar. Eu tô aqui fora, eu prefiro passar aqui por trás, tá? Só para passar a linha por trás, e aí depois eu vou alinhavar ponto com ponto, de um lado para o outro, assim. Eu vou pegar você trabalhou normalmente só com uma argolinha aqui, né, de trás. Então, ficaram 2 aqui de cada lado. Eu pego 2 aqui no início, vou lá do outro lado, pego 2 aqui e vou só alinhavando mesmo, pessoal. Aqui, vou na próxima, 2 aqui, alinhavo até chegar aqui no final, tá? Vou puxando, não demais, mas também vou puxando para que fique bem reforçado aqui. Quando eu cheguei aqui no final, eu vou voltar alinhavando no outro sentido. Eu fiz isso nas mangas e na parte de baixo. Você não precisa, tá? É uma decisão minha mesmo de reforçar isso aqui, então eu vou voltando. Aí, ficou assim, ó. Eu vou para a parte de dentro agora, do avesso.
E agora eu vou arrematar aqui. Se você tiver terminado aqui em cima, você vira do mesmo jeito e vai arrematar aqui. Eu vou voltando, passando por baixo das linhas aqui. Vou avançar um pouco, vou fazer um nozinho aqui. Vou passar mais um pouco e é assim que eu faço. E depois eu corto a linha. Pronto, eu terminei aqui a minha gola, eu adorei, terminei a costura aqui. E olha, você tá vendo esse buraquinho aqui? Aqui ficou um espacinho que ficou um pouquinho maior do que esses buraquinhos aqui do lado. Quando eu termino um trabalho, eu sempre tenho alguma coisinha que eu faria diferente, mesmo que eu tenha adorado o trabalho, tá? Então, eu dou essa dica pra você porque você ainda não começou. E se você ficar, tem gente que não liga, né? Mas se você ficar um pouco incomodado com esse espacinho que ficou aqui, por exemplo, não sei se vai ficar no seu, porque depende do tamanho do ponto. Aqui, quando você for começar a inclinar na primeira carreira, o que você pode fazer para não ficar esse espaço daqui maior, né? Não para os outros, mas o primeiro, em vez de pular uma correntinha aqui na base, você faz uma diminuição, que já faz inclinar, mas não fica o buraco aqui grande assim, tá? Faz só uma diminuição aqui. Quando você vir para cá, em vez de fazer o ponto direto aqui, você vem pra cá, faz metade de um ponto alto, vem pra cá e faz a diminuição aqui, tá? E fica um buraquinho menor do que esse. Só isso, tá? E tá aí a foto do final, aí no meio das flores pra você ver. O colete prontinho, espero que você tenha gostado. Se você fizer e tiver Instagram, me marca lá. Se quiser me seguir, eu também tô lá no Insta e no Facebook. Os links estão aqui embaixo do vídeo. Eu também tenho um site na França, tá? Os links também estão aqui embaixo. Obrigada por ter assistido até agora. Deixa o teu like para estar me motivando aí e eu estar trazendo mais vídeo para você. Um beijão e até a próxima.